Vocês sabiam que a série Outlander está tomando um rumo tão diferente que o nono livro de Diana Gabaldon pode não ter mais relevância para o desfecho da série? Isso mesmo. A produção chegou a um ponto em que a adaptação está praticamente deixando o livro 9 em segundo plano. Ninguém esperava que fosse algo tão radical, mas é o que está acontecendo. Essa mudança tem causado temor entre os fãs que aguardam ansiosamente para ver como a história de Jaime e Claire será concluída. Olá, amigos do canal Série Histórica. Hoje vamos trazer uma discussão muito pertinente a respeito de Outlander, a série da Starz baseada nos livros de Diana Gabaldon. Só que agora a palavra-chave é baseada entre aspas, porque cada vez mais a TV está indo para um lado e os livros para outro. Enquanto a própria autora ainda está escrevendo o livro 10, a série se encaminha para a 8ª temporada. E ao que tudo indica, já tem planos que fogem completamente do que lemos no nono livro, Go Tell the Bees That I Am Gone, no Brasil chamado Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui. Muitas pessoas queriam ver na telinha todo o conteúdo que a autora criou, mas existe uma constatação curiosa. A produção parece já ter decidido que a próxima temporada, que será a última, não vai adaptar grande parte do livro 9. Nós vamos analisar as pistas divulgadas até agora e as declarações oficiais que indicam essa enorme divergência. Se você é fã dos livros e ainda não leu o nono volume, não se preocupe, não entraremos em spoilers literários pesados. O mais importante aqui é entender como a série chegou ao ponto de tornar o conteúdo de Diga às Abelhas quase irrelevante. Fiquem ligados porque, mais adiante neste vídeo, eu vou falar de uma declaração surpreendente de Diana Gabaldon sobre o final que ela deseja para Jaime e Claire, e como esse final pode não ter nada a ver com o que veremos na série. Pelo jeito, temos um salto criativo tão grande que a versão televisiva de Outlander pode encerrar de um modo totalmente inédito. Então vamos direto ao assunto. Bora! A relação entre a série e os livros. Desde a primeira temporada, a produção televisiva de Outlander foi fiel ao material base, embora sempre tivesse adaptações para se ajustar ao ritmo do audiovisual. Até então, muitos leitores elogiavam a forma como a série respeitava a essência dos livros. Grande parte dos eventos principais do livro 1, A Viajante do Tempo, até o livro 8, Escrito com o Sangue do Meu Coração, foi contemplada na TV, ainda que com cortes, condensações ou mudanças pontuais. Porém, logo no término da 7ª temporada, começamos a ver indícios mais fortes de que a produção tinha novas ambições criativas, indo além do escopo original dos livros. Vários pontos na segunda metade da 7ª temporada, inclusive a grande adição de tramas paralelas, confirmaram que a equipe de roteiristas está disposta a inovar. Em entrevistas recentes, produtores da série citaram que não tem como adaptar cada volume detalhadamente, já que a série se aproxima do fim e muitas questões precisam ser resolvidas. Os próprios atores mencionaram ter recebido roteiros com eventos inteiramente novos e que não foram tirados das páginas de Diana Gabaldon. O nono livro da saga Outlander, publicado por Diana Gabaldon depois de muitos anos de espera, Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, é o nono livro da série literária. Nele, Jaime, Claire e toda a família Fraser continuam enfrentando os desafios da vida na Carolina do Norte durante a Revolução Americana. Esse volume avança em linhas narrativas familiares, como o estabelecimento de Fraser's Ridge e como a guerra chega cada vez mais perto de casa. Há também muitas interações familiares e desenvolvimento de personagens queridos, mas nada que a 7ª temporada, em sua reta final, tenha tratado como essencial para o futuro da série. É claro que existem alguns eventos importantes nesse livro, mas a série da Starz deixou claro, ao concluir a 7ª temporada, que muitos desses elementos podem não ser abordados. Os espectadores obviamente notaram que diversos ganchos foram criados no final, como a adoção de Fanny Pocock e o mistério envolvendo Faith, além de outros debates sobre possíveis viagens no tempo. No livro 9, não há menção a várias dessas novidades. As declarações de Diana Gabaldon. Por ser a autora original, Diana Gabaldon costuma se posicionar nas redes sociais quando há algum desvio notável na série. Ela sempre deixou claro que confia nos roteiristas, mas também já mencionou que certas decisões de roteiro não a agradam completamente. Em relação ao livro 9, Gabaldon disse que não tem certeza de quanto dele será retratado na 8ª temporada e que, caso muito pouco seja adaptado,
Provavelmente esse não é o desfecho que ela mesma escolheu para Jamie e Claire. Esse tipo de comentário acendeu discussões na fanbase. Muita gente questiona: se o final do livro 9 não for abordado, e já que a produção optou por caminhar para o encerramento, o que isso significa para a história principal? Será que vão pular diretamente para acontecimentos do 10º livro, ainda em desenvolvimento? Ou vão criar algo totalmente inédito, inclusive para a própria autora? Pergunto a vocês. Vocês acham interessante quando uma série de TV cria um final próprio, ou preferem ver a adaptação fiel até o último capítulo? Por que a 9ª obra pode não chegar às telas? Vamos analisar alguns fatores que indicam que grande parte do 9º livro será ignorada. Tempo de produção. A 8ª temporada foi confirmada como a última, com um número de episódios reduzido para um total de 10. Isso para dar conta de amarrar todas as pontas. Ou seja, significa que haverá pouco espaço para abordar os muitos detalhes do livro 9. Mudanças de direcionamento. A série precisa encerrar arcos importantes: a Revolução Americana, a história de Roger e Brianna, e a jornada de Claire e Jamie na América colonial, e ao mesmo tempo lidar com as inovações que o roteiro introduziu nos últimos episódios da 7ª temporada. Novos personagens secundários. A inclusão de pessoas como Fanny Pocock e o mistério que envolve outros viajantes do tempo tomam um espaço que não existia na mesma forma nos livros. Esses personagens podem exigir um desenvolvimento maior que vai roubar o foco dos principais enredos do 9º livro. É claro que alguns elementos podem vir a ser incluídos na série de forma condensada ou adaptada. Entretanto, quem já leu o livro 9 sabe a quantidade de acontecimentos e aprofundamentos que ele contém. Para caber tudo na última temporada, seria necessário um ritmo muito mais rápido do que o usual, o que não parece ser a proposta da equipe de roteiristas. A 8ª temporada e sua trajetória original. Com a confirmação de que a 8ª temporada será mesmo a derradeira, a Starz e os roteiristas já estão traçando um plano narrativo independente, algo que foi sinalizado nos últimos capítulos da 7ª temporada. Houve a insistência em focar em tramas de viagens no tempo, como a passagem de Roger por 1739, algo que ganha muito espaço e enfatiza a magia do enredo. Tem ainda a adoção de Fanny e a grande reviravolta envolvendo Faith, o que não aparece no 9º livro da mesma maneira. Isso sugere que Claire e Jamie terão outras preocupações familiares que não estão nos textos de Diana Gabaldon. Por isso, muitos já usam a expressão universo paralelo de Outlander para descrever o que a série pode se tornar. A comparação não é totalmente errada, visto que a história televisiva, ao escolher caminhos próprios, acaba criando uma cronologia distinta. A recepção dos fãs. A comunidade de fãs, como sempre, se divide. Alguns ficam animados para ver algo novo e inesperado, principalmente porque gostam de se surpreender. Outros sentem que a experiência de ver a obra literária convertida para a tela perde um pouco de sua autenticidade. É bom lembrar que, no passado, adaptações de outras franquias já fizeram isso. Game of Thrones seguiu em frente sem o material de George R.R. Martin e acabou ganhando um final que dividiu opiniões. Será que Outlander corre o mesmo risco? O que vocês acham? Há um grupo que acredita que Diana Gabaldon ainda pode influenciar o roteiro final de forma significativa, garantindo que certos pontos cruciais do 9º livro sejam, se não totalmente, ao menos parcialmente inseridos. Afinal, a autora segue colaborando com a produção. No entanto, a maior parte das entrevistas recentes indica que o grande rumo já foi definido e que não haverá tempo para contemplar tudo que o livro 9 tem a oferecer. Que a 7ª temporada já adiantou. É interessante notar que a 7ª temporada aproveitou acontecimentos do 8º livro, escrito com o sangue do meu coração, que foram transformados em alguns episódios, mas também criou enredos originais. Isso resultou em um descolamento do material de origem. Um exemplo é o grande enfoque dado a Roger e suas viagens no tempo para resgatar Jamie. Nos livros, essa situação até existe, mas ocorre de forma mais linear e não tão detalhada. Na série, eles dedicaram um episódio inteiro para essa trama, reforçando como a questão das pedras e dos viajantes do tempo ocupa um lugar central. Além disso, a decisão de introduzir uma personagem como Fanny Pocock de maneira tão significativa confirma que a equipe de roteiristas está disposta a incluir novos dramas familiares para Claire e Jamie. Vale lembrar que nos livros, Faith realmente morre ao nascer, e não há qualquer indício de que ela tenha sobrevivido. Essa possível reviravolta é algo que a série de TV introduziu por conta própria. Isso por si só já consome espaço,
e dificilmente será ignorado na oitava temporada. A consequência imediata é reduzir a possibilidade de que os roteiros se voltem exclusivamente para o nono livro. A declaração mais surpreendente de Diana Gabaldon. Como prometido, aqui está uma informação que pegou muitos de surpresa. Diana Gabaldon mencionou que já tem um final definitivo para Jamie e Claire nos seus livros. Em algumas palestras, ela chegou a insinuar que essa conclusão está planejada há anos, e que parte disso deve ser revelada somente no 10º volume. No entanto, a Starz, ao acelerar o fim na oitava temporada, talvez não adapte esse final exatamente como Gabaldon imaginou. Em resumo, tudo indica que veremos um final diferente do literário. A autora até brincou que poderá escrever uma espécie de epílogo ou apêndice para explicar o real destino de Jamie e Claire, caso a série de TV opte por uma conclusão dissonante. Isso lembra um pouco o que aconteceu com outras franquias que tiveram finais divergentes entre a versão audiovisual e a literária. O que acontece quando a série escolhe um final próprio? Escolher um final próprio pode ser um tiro certeiro ou uma grande decepção, dependendo de como o roteiro amarra as pontas. Se a oitava temporada for bem-sucedida em dar um desfecho coerente e emocionante, muitos fãs poderão ficar satisfeitos, mesmo que não seja fiel ao livro. Por outro lado, se a conclusão for apressada ou deixar muitas lacunas, as críticas podem ser pesadas. Quais são as principais frentes abertas que a produção precisa resolver, independentemente do livro 9? Podemos citar entre eles o destino de Roger e Brianna, que ainda estão no ano de 1739. Também o papel de Master Raymond, uma vez que a 7ª temporada reacendeu a ideia de que ele é um mentor oculto de viagens temporais. Será que na última temporada veremos o fechamento do arco dele, ou a confirmação de mais mistérios? Também, é claro, precisamos saber sobre a Guerra Revolucionária na Carolina do Norte. Afinal, o impacto do conflito na vida de Jamie e Claire ainda precisa de uma resolução satisfatória. E obviamente o assunto do momento, o mistério envolvendo Faith Pocock, além do destino de Fanny Pocock e outros personagens menores que foram criados ou expandidos para a TV, o que vai ser feito deles? Nenhum desses pontos depende exclusivamente do que é narrado em Diga às Abelhas, pois boa parte do conflito foi criada pela própria equipe de roteiristas, a construção de um legado e a experiência do elenco. É interessante notar que Sam Helgen, Jamie Fraser, e Katrina Balfe, Claire Fraser, declararam repetidamente que sentem que a trajetória de seus personagens já está bem determinada na televisão. Eles têm se mostrado tranquilos em deixar a história encerrar na oitava temporada, pois acreditam que 8 temporadas são suficientes para explorar as emoções e os dilemas de Jamie e Claire. Ao mesmo tempo, ambos disseram que continuarão apoiando se houver spin-offs ou especiais. Essa possibilidade de spin-off, aliás, não é segredo. A Starz já anunciou a chegada de Blood of My Blood como um projeto que expande o universo de Outlander, dessa vez trazendo os pais de Claire e de Jamie como protagonistas. Além disso, existem rumores de que outros spin-offs são possíveis, além de um filme. Por isso, é possível que muitos elementos do 9º livro ainda apareçam de forma diluída ou recontada em outras produções. Impacto da ruptura entre livros e série. Outlander sempre foi celebrada por ser uma narrativa que une romance, ficção histórica e fantasia. É justamente essa mistura que cativou milhões de fãs ao redor do mundo. Quando a adaptação faz uma ruptura tão grande como ignorar o 9º livro, está de certa forma criando uma segunda versão oficial da trama. Culturalmente, esse fenômeno gera um debate intenso sobre o que é canônico, ou seja, tudo aquilo que oficialmente faz parte da história principal segundo a visão original da obra. Algumas pessoas passam a considerar a série como um universo próprio, olhando para os livros como outra linha temporal. Isso não é incomum no mundo do entretenimento. Já foi visto em franquias como The Walking Dead. A questão é, qual dessas versões será lembrada daqui a muitos anos pelos futuros fãs de Outlander, a televisiva, que mexeu nas peças para criar um final mais sintético, ou a literária, que ainda está em desenvolvimento, mas que, segundo a autora, terá um desfecho completo e coerente com o planejamento de longo prazo, conectando com os principais debates dos fãs. Se você acompanha as discussões sobre Outlander em fóruns e redes sociais, já deve ter notado a crescente polêmica em torno da 8ª temporada e da real possibilidade de a série se distanciar do 9º livro. Enquanto alguns fãs veem nisso a chance de um final inédito e imprevisível, outros esperam que, mesmo com mudanças,
a adaptação respeite os momentos-chave de Diga às Abelhas. Outra questão que os fãs têm especulado é afinal onde se dará o desfecho de Jaime e Claire. Para alguns, faz sentido que ocorra o retorno dos personagens às Highlands, encerrando a história exatamente onde começou, com um tom simbólico e emocional. Outra possibilidade é um final trágico, já que Outlander não evita o drama e a perda, o que poderia levar a uma conclusão impactante, mesmo que não prevista nos livros. Também há quem imagine uma resolução mais pacífica, com os Fraser finalmente encontrando tranquilidade em Fraser's Ridge, e claro, sempre existe a chance de um desfecho aberto, deixando brechas para possíveis spin-offs e futuras histórias dentro desse universo. A verdade é que, com a produção livre para criar, qualquer um desses cenários pode ocorrer, e nenhum deles depende integralmente do que acontece no livro. Mas vocês já pararam para pensar que é justamente essa decisão que faz da 8ª temporada de Outlander um grande ponto de interrogação? Antes, a grande questão era como adaptar tantos livros. Agora, a preocupação mudou. O 9º livro, e talvez parte do 10º, pode ser deixado de fora. Isso altera completamente a forma como enxergamos a história oficial de Outlander. Para muitos, é uma oportunidade de ver algo novo, mas outros veem nisso um motivo de frustração, pois muita gente esperava ver cenas icônicas do livro 9 na tela. Resta agora observar como será executado, torcendo para que o final preserve a essência que nos fez amar tanto Jaime, Claire e esse universo. Conte aqui nos comentários a sua opinião sobre esse desvio da série em relação aos livros. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal. E já aproveita para mandar para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vão?